Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Estamos no ar com mais um episódio do nosso programa Alô Saúde na nossa Alô TV Brasil. Porque os melhores estão aqui e você vai entender já já, porque nós sempre falamos isso, que os melhores estão aqui na Alô TV Brasil. Eu sou Maria Benatti, naturóloga, e você sabe o quanto eu amo falar de saúde, prevenção de doenças. E claro, eu não poderia deixar esse tema de lado. Já já você vai saber quem é a nossa entrevistada de hoje, por que nós escolhemos essa profissional. Já vou te adiantar, é cardiologista. Será que esse assunto sobre o coração, sobre tudo que vem acontecendo nos últimos dias, será que é um assunto que te interessa? Se for, pegue o seu caderninho ou seu bloco de anotação, anote tudo que a doutora vai passar. Ela vai dar dicas de saúde, vai nos orientar sobre o que fazer para que a gente não tenha aí uma doença grave do coração. Enfim, são muitas coisas, muitas informações maravilhosas que hoje nós temos esse privilégio. Vou te dizer, dissemos da semana passada que nós estaríamos iniciando uma jornada com os profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein e não poderia deixar ser mais uma grande profissional do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu vou chamar os nossos comerciais, os nossos patrocinadores e já já eu te conto quem está comigo e estará com você daqui a pouquinho. Já já eu volto. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos de volta, eu te disse que era rápido. Por que precisamos de rapidez? Rapidez na informação, rapidez na formação, rapidez na notícia, porque hoje você vai tirar dúvidas, que você vai entender o porquê que nós trouxemos essa doutora. Bom, é com muita alegria, mas é muita alegria, muita honra, que estamos recebendo nos estúdios da Alô TV Brasil, no nosso programa Alô Saúde, uma querida, maravilhosa, uma doutora cardiologista. Ela é responsável pelo check-up executivo do Hospital Israelita Albert Einstein. E hoje ela veio nos contar um pouquinho da trajetória dela. Nós queremos saber muita coisa sobre essa doutora maravilhosa para que você a encontre aí nas redes sociais, para que você também faça um check-up com ela. Já fui convidada a cuidar do meu coração por ela, tá? Lá no Einstein, olha que maravilha. E eu quero agora dizer a você, doutora Juliana Tranjan, cardiologista do Hospital Albert Einstein, seja muito bem-vinda. Te agradeço. Muito bem-vinda ao nosso programa Alô Saúde. A nossa equipe, nossa produção está feliz em recebê-la em nossos estúdios. E agora eu vou pedir que você se apresente. Com muito prazer. É uma honra, a alegria de estar aqui é toda minha. Venho com grande satisfação. Então, como você já começou a falar, eu sou médica cardiologista, tenho 15 anos de formada, já fui professora de universidade da Faculdade de Medicina aqui
do estado de Goiás. Sou paulista em solo goiano e já adotei essa terra como minha. Meu filho já nasceu aqui, já é goiano. E trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein. Sou responsável técnica pelo check-up executivo daqui de Goiânia e médica cardiologista também do corpo clínico do Hospital Albert Einstein de Goiânia. O check-up, vamos falar dele um pouquinho, Maria? Vamos. É um momento que a pessoa tem para fazer diversos exames para ver como está a saúde. Então, é uma avaliação preventiva do estado de saúde para homens, para mulheres. Cada um passa por um protocolo diferente de acordo com faixa etária, de acordo com gênero, se masculino, se feminino, e faz uma série de exames. As mulheres passam com ginecologista, os homens com urologista, e tudo isso numa manhã. Então, a gente fala que o paciente consegue resolver a vida em um período da manhã, faz vários exames, avaliação cardiológica, exames preventivos para que ele não tenha problemas de saúde ao longo prazo, e se tiver, a gente consegue fazer uma detecção mais precoce. Sim, doutora, hoje nós vemos aí um aumento muito grande, né, de cardiopatias, de infartos em pessoas jovens. Eu sei que isso, nós vamos abordar ao longo do programa, mas esse check-up ao qual você se refere, check-up executivo, o que significa isso? É tudo isso que você explicou ou é algo mais? Não, a gente fala que é check-up executivo, porque é voltada para as pessoas que não querem, vamos dizer, perder tempo, que não tem tempo a perder. Então, a pessoa vai ao nosso hospital, ao nosso estabelecimento, chega no período da manhã, passa por avaliação cardiológica, passa por dermatologista em busca de lesões de pele suspeitas, a ginecologista para avaliação da saúde feminina. Então, a gente faz rastreio de câncer de mama, rastreio de câncer colo-uterino. Os homens com o urologista também passam por rastreio de câncer de próstata. Também passa por fono, faz audiometria. Poucas pessoas, a gente não tem o costume de fazer audiometria no dia a dia, né? Então, no período da manhã, a pessoa consegue fazer uma série de exames que, se não fosse no check-up que nós temos, as pessoas demorariam 6 meses até 1 ano para fazer todos esses exames, porque marca consulta com especialista, aí faz exame, volta. Então, a ideia de check-up executivo é justamente esse, para a gente conseguir otimizar o tempo e oferecer os melhores exames para cada paciente de acordo com a sua faixa etária. Que interessante. E a partir de que faixa etária? Não tem, assim, uma idade ideal, mas a gente recomenda que faça o check-up anual, principalmente. Pessoas acima de 40 anos devem fazer o check-up anualmente. Pessoas mais jovens que 40 anos podem fazer a cada 2 anos, ou se tiver alguma comorbidade, se já tiver, por exemplo, hipertensão ou diabetes, deve fazer todos os anos. Pessoas mais jovens, atletas, a gente também recomenda que faça avaliação em nível de check-up. Muito interessante. Então, na verdade, o check-up ele é totalmente voltado para a prevenção. Ele é totalmente preventivo. Exatamente. Muito interessante. Inclusive, é uma das coisas que todos nós deveríamos fazer, não é? Como você disse, eu agora, com a minha idade, mais ainda, porque a gente tem visto aí o aumento da ansiedade. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse tópico da ansiedade. Eu tenho certeza que você que está aí em casa, ouvindo, né? Ela fala de uma forma tão meiga, até eu baixei o volume, porque a nossa ambiência muda a frequência e a nossa frequência muda a ambiência. É sobre isso que nós estamos acostumados aqui nos estudos, né? Algumas pessoas mais agitadas, outras mais calmas, mas ela já é um bálsamo para o coração, só de ouvir a voz,
o jeitinho dela. Mas eu não sei se você se lembra que no nosso episódio anterior, entrevistamos Tânia Miranda e ela disse que uma das coisas que o Einstein preza muito é sobre essa questão da priorização, da personalização, da individualização e chamar o paciente pelo nome. Logo, eles não têm pressa para falar com você. Eles estão ali voltados para a sua saúde, para entender e para prevenir, que é o que as pessoas não estão acostumadas a fazer. Conforme a doutora disse, demanda tempo, né? Às vezes você vai lá, agora eu vou passar pelo gineco, ai, agora eu vou marcar com o outro, é muito tempo. Então, se eu tiro uma manhã para cuidar do maior patrimônio que eu tenho, que é o meu complexo todo, não é o complexo óreo, é muito acima do óreo, é a sua saúde, é a minha saúde. E isso nós precisamos dar valor, porque eu sempre falo, se as pessoas têm uma Ferrari, elas não vão colocar água e nem álcool, elas vão colocar a melhor gasolina que tem. Nós temos a maior e melhor Ferrari, muito acima de uma Ferrari. Por que que você não toma tempo, gasta tempo, gasta não, invista tempo na sua saúde. É sobre isso que a doutora Juliana foi convidada a falar aqui hoje conosco, sobre essa questão da prevenção. E tem uma outra pergunta, nós vamos entrar num assunto muito interessante e você, doutora, como cardiologista, responda para o nosso público. Cardiopatia é genético ou é genético e também o estilo de vida pode influenciar? Nós temos aí alguns minutinhos para falar sobre isso. Tá. Maria, a resposta é depende. Uhum. Nós temos as duas situações na cardiologia, tá? Temos as cardiopatias congênitas, que são aquelas que o bebê, a criança já nasce com uma alteração estrutural cardíaca, que isso é de origem genética, na formação ali do feto. Então, são as chamadas cardiopatias congênitas, tá? E temos as adquiridas também, e são adquiridas com hábitos de vida. Então, sedentarismo, tabagismo, consumo de alimentos industrializados, consumo de bebidas alcoólicas. Então, esse hábito de vida, esse estilo de vida, pode levar a diversas cardiopatias, tá? Entre elas, eu vou falar do infarto agudo do miocárdio, que é a principal causa de morte no mundo, não só no Brasil, no mundo. E esse tipo de cardiopatia adquirida pode ser evitada com simples medidas de mudança de estilo de vida, tá? Sim. Então, a pessoa que fuma deve deixar de fumar, suspender o tabagismo, adotar hábitos de vida saudáveis. E quando eu falo adotar hábitos de vida saudáveis, você é naturalista, eu falo muito para os meus pacientes: você tem feito o básico? Eu quero que ele faça o básico bem feito. E muitos pacientes não sabem nem o que é o básico. Então, o básico: dormir bem. A gente não dorme bem, dorme tarde, acorda cedo, sai correndo de casa. Então, dormir bem, uma boa noite de sono é essencial. Se alimentar bem, 5 refeições por dia e com comida de qualidade. Não falo se alimentar bem com fast food industrializado, então com comidas de qualidade. Ter o tempo de lazer. A gente esquece que a gente tem que ter o tempo para olhar para a gente, para descansar, para fazer alguma coisa que a gente gosta. Então, eu volto muito nas minhas consultas, falo: o que você tem feito por você, né? Isso faz parte do básico bem feito. E também, voltando na pergunta que você me fez, temos a situação associada da cardiopatia, que pode ser congênita e adquirida. Por exemplo, meu pai teve infarto agudo do miocárdio, então eu tenho uma predisposição para ter doença coronariana. Isso significa necessariamente que eu terei? Não, isso vai depender do meu estilo de vida. A epigenética. Exatamente. Então, na cardiologia, nós temos essas variáveis todas. Sim, muito interessante.
E você que está em casa certamente está gostando muito desse assunto. Posso te afirmar que ele ficará ainda melhor depois dos nossos comerciais. Voltamos já já. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real, uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes, com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Estamos de volta. E que assunto bom! Tem assunto para mais de método, né? Tem assunto para vários episódios. Ter falar dessa bomba, desse músculo maravilhoso com o nosso coração, que tem tantas atribuições, uma delas é a vida. Porque se o nosso coração para, acabou a vida. Então nós precisamos cuidar do nosso coração. E ninguém melhor para falar sobre esse músculo maravilhoso, sobre as prevenções, os riscos, né, que nós podemos levar até o nosso coração, causando aí óbitos ou até de infartos, AVCs, enfim. E que é a nossa especialista, doutora Juliana Tranjan, médica especialista, você que chegou agora, médica especialista no coração do Hospital Albert Einstein. Doutora, estávamos aqui falando sobre um tema muito interessante, que foi a parte preventiva, e eu tenho certeza que você tem algo para falar para as mulheres. Conte para as nossas telespectadoras o que elas precisam fazer e entender para cuidar do seu coraçãozinho. Tá, Maria, muitas pacientes no consultório chegam para mim hoje mesmo. Eu atendi uma paciente de 60 e poucos anos, falou assim para mim: doutora, é a primeira vez que eu venho num cardiologista. Mas as mulheres, principalmente nessa fase de climatério, menopausa ali, eu brinco com elas que não é só ginecologista, que nessa fase elas ganham cardiologista de presente. Porque com a queda, a redução dos hormônios femininos, as mulheres perdem a proteção que esses hormônios têm no sistema cardiovascular. Então elas passam a ter o mesmo risco de adquirir doenças cardiovasculares que os homens. Então, nessa fase, a partir do climatério, menopausa, as mulheres também precisam passar anualmente no cardiologista para prevenir doenças cardiovasculares. A prevenção é desde sempre, né? Mas nessa fase é mais importante que ela tenha esse acompanhamento. Muito interessante. E realmente, nós mulheres, às vezes a gente tem tantos afazeres que a gente lembra do filho, lembra do marido, lembra da mãe, lembra do amigo, mas se esquece de si mesmo, né? E isso é muito importante. E pode ter certeza que eu estarei lá fazendo o meu check-up. Eu vou te aguardar. Mas vai ser uma honra, né? Vou filmar honra para você. Eu vou filmar tudo, vai ser lindo, maravilhoso para vocês conhecerem o consultório. Tânia já nos convidou para conhecer o hospital. E agora vamos conhecer o consultório da doutora Juliana Tranjan e ter o privilégio de ser tratado por você. Por que não? Privilégio para mim. É ótimo, maravilhoso. Doutora, tem um outro assunto que tem me afligido bastante. O meu consultório
Eu atendo muitas pessoas, porque eu trabalho nessa área de prevenção, trabalho lá com a neurometria, a gente através dos biomarcadores, a gente olha muito a reserva funcional, desses eletrodos no cérebro, nós temos percebido, eu percebo muito nas avaliações, né, que o nosso corpo tem também, que a falta de saber respirar, de lidar com as emoções afeta diretamente, compromete o coração. Arritmia, disritmia, até hipertensão, mas o coração saindo pela boca, porque eu me lembro que há alguns anos atrás uma plaquinha assim, dor no peito, era bem relacionada a coração. Hoje já não é mais assim. Mas por quê? O que eu quero saber de você, doutora Juliana Tranjan, você que usa energético indiscriminadamente. Ai, se eu não usar energético, eu não tenho energia. Se eu não fizer isso, eu não tenho energia. Algumas pessoas me dizem assim: eu uso 3 latas de energético ao dia. Tem gente que compra garrafa de litro. Agora você vai saber da especialista, doutora. Me conte um pouco com o aumento da ansiedade. Os jovens têm aumentado demais o consumo de energéticos, infelizmente não apenas energéticos, né, associando a outras coisas, mas vamos nos ater aqui, energético. Existe uma dose segura ou qualquer quantidade pode trazer mal ao coração? É o seguinte, aqui dá para a gente é um assunto muito amplo, né. Primeiro falando de ansiedade, eu já vou entrar no energético aí, porque está muito relacionado. Assim, eu vejo muitos pacientes com ansiedade no consultório. E o que que acontece? O paciente com ansiedade tem dor no peito mesmo e chega no pronto-socorro com a sensação de: "Fala, tô morrendo", e realmente ele tem essa sensação. E as pessoas com ansiedade geralmente não dormem bem à noite, têm insônia, vários despertares noturnos, tem um sono que não é reparador. Aí no dia seguinte tem que enfrentar aquela rotina toda de trabalho, buscar filho, estudar e acha a forma de compensar o cansaço com energético. E isso é muito frequente, a gente vê diariamente. Mas o energético, o que ele vai fazer? Ele tem a composição dele, é cafeína, taurina, tem algumas composições que tem guaraná, tem outros que tem vitamina B, e isso, intensifica a ação da cafeína. E isso vai gerar mais ansiedade, o paciente vai ficar mais agitado. E o energético tem efeito na pressão arterial, pode elevar a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, aumenta risco de arritmias cardíacas, tá? Então, o consumo de energéticos, sim, deve ser feito com moderação. A gente fala que a dose segura de cafeína é de 400 miligramas por dia. Dependendo do energético, isso varia muito da marca do energético. Tem alguns que têm 100 miligramas de cafeína, tem outros que já têm 200 miligramas de cafeína. Então, esse de 200 miligramas, 2 latinhas já é a dose máxima tolerada, tá? Então, deve ser consumido com moderação, sim. Pacientes que já têm cardiopatias, esses pacientes eu não recomendo que use energético, e até o consumo do café, daquele cafezinho que a gente Sim, gosta, que eu amo. também deve ser feito com moderação, porque uma xícara de café tem em média 100 miligramas de cafeína. Então a gente pensando que a dose segura é de 400 miligramas, 4 xícaras de café ali por dia já é mais que o suficiente, já está chegando na dose, considerada segura. E o café, ele pode ter uma dose tóxica também. Sim. Então isso é importante, mas a dose tóxica é uma dose maior que nós estamos conversando aqui. Mas eu acho importante a gente falar isso, que as pessoas vão consumindo e não sabem desse risco que o consumo exagerado de café, cafeína pode levar ao organismo. E as pessoas misturam muito o uso de energéticos com outras substâncias, principalmente o álcool. E qual que é o problema, né, dessa mistura?
O energético é o estimulador do sistema nervoso central e o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Meu Deus, acelerador e freio. Exatamente. E só que o álcool, a pessoa tá bebendo o álcool com energético, ela vai perdendo a noção do quanto já bebeu do álcool, quanto já bebeu do energético. E o álcool por si só, em grande quantidade, também pode desencadear arritmia. Então você está consumindo duas substâncias que são potencialmente arritmogênicas e sem freio, vamos dizer assim, porque vai perdendo a noção do quanto já bebeu. Então é muito perigosa essa associação dessas duas substâncias. E isso porque você só falou de uma das drogas, que é o álcool. Porque quando você pensa que o álcool não é droga, ele é. Eu, inclusive, já concedi entrevista, já falei muito sobre que o álcool é a droga mais perigosa. Por quê? Porque você encontra ela na geladeira da sua casa, fazendo compras no supermercado, enfim. Agora, e as drogas maiores, né? Por exemplo, pessoas que vão aí para as redes, eles não se atêm apenas ao energético e o álcool, né? Tem ali a bala, tem as outras substâncias. Inclusive, o Instituto Maria Benatti é especialista em vícios e dependências. Então, nós trabalhamos com muitos dependentes químicos graves de cocaína, de heroína, de crack. Inclusive, meu filho usou crack por 2 longos anos, né? Foi uma luta. E a gente percebe que as veias, elas ficam muito volumosas, né? Eles ficam muito vermelhos. Doutora, quando faz um eletrocardiograma no paciente assim, você já pegou algum paciente com uso de substância que você fez algum exame que você detectou como que esse coração está? Olha, a gente já atendi pacientes com abuso de cocaína e é outra droga perigosíssima para o coração, para o sistema cardiovascular, assim como o crack, o êxtase. Então, são drogas muito estimulantes para o sistema nervoso central. E o coração responde a esse estímulo. Então, ele vai ter uma taquicardia, aumenta muito a frequência cardíaca, faz vasoconstrição. O que é isso? Os vasos, eles se contraem. E o coração acelerado passa um fluxo turbilhonado de sangue por dentro das artérias. E tem situações que a pessoa já pode ter uma plaquinha de gordura ali, porque tem o cigarro, tem os cigarros eletrônicos, que hoje em dia tem se usado muito cigarros eletrônicos, que também é muito prejudicial, tanto para o pulmão como para o coração. E isso aumenta o risco muito da pessoa desenvolver uma arritmia, uma parada cardíaca, uma morte súbita e até risco de infarto. Porque se essa vasoconstrição, esse aperto da artéria acontecer em cima de uma placa pré-existente, o fluxo sanguíneo para aquela região fica suprimido, não tem fluxo sanguíneo. E pode ter infarto, sim. Então, todo cuidado é pouco. A gente fala muito em saúde, em prevenção. Esse ponto já é um paciente que já precisa de tratamento. As pessoas que já fazem uso de substâncias ilícitas, mesmo o álcool, que é uma droga lícita, quando usado em grande quantidade, são pessoas que realmente já precisam de ajuda para deixar esse vício, vamos dizer, que já não deixou de ser uso recreacional, né? Sim. Gente, o assunto é por aí. Nós vamos falar agora dentro de alguns minutinhos. Mas eu quero te contar alguma novidade aqui no Alô Saúde. Falando de coração, nós temos hoje aqui o hidrogênio molecular ativo, que é da empresa Callaway Life. Eu usei, me apaixonei, já vou fazer uma degustação com a doutora, porque uma cardiologista precisa conhecer o hidrogênio molecular. Ele ajuda na viscosidade, ele deixa o sangue mais leve, oxigena o cérebro. É uma empresa americana. Alpha Hope é um dos suplementos que nós usamos muito na clínica e ele atua, é um anti-inflamatório, combate os radicais livres. Então, assim, é uma infinidade de benefícios. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco que nós vamos te contar. Agora nós vamos chamar aí os nossos comerciais.
No Instituto do Câncer de Pele, somos referência em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele. Nossa estrutura é moderna, com profissionais especializados em um atendimento humanizado, pronto para acolher você e sua família. Estamos no setor Bueno, bem no coração de Goiânia, em frente ao Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina. Goiás é quente, o sol é forte e prevenir faz toda a diferença. Agende sua consulta, venha conhecer o Instituto do Câncer de Pele. Cuidar da sua pele é cuidar da sua vida. Olá, sou Yara Dias, diretora do Colégio Metropolitano Júnior. Venha conhecer a nossa escola, estamos perto do Ministério Público, Prefeitura de Goiânia, shoppings e muito mais, bem pertinho de você. Na nossa escola temos vários projetos, como Projeto Metrozinho, Robótica Maker, PEC, Horta Orgânica. Venha fazer parte, venha conhecer, porque aqui é mais que uma escola, é um jeito de ser. Voltamos, não te disse que era rápido? E voltamos agora com um tópico sensacional. Esse tópico você vai gostar. Ansiedade e saúde cardiovascular. Vou perguntar agora para a nossa doutora, você que acabou de entrar, você saiba que nós estamos aqui nos estúdios, gravando com essa querida doutora Juliana Tranjan, cardiologista do Hospital Albert Einstein. Doutora Juliana, com esse quadro de ansiedade crônica, generalizada, hoje adultos, crianças, inclusive as crianças sofrem mais, porque a gente tem visto aí que elas estão tendo o vício em telas, né, que causa uma ansiedade exacerbada, crianças muito pequenas com telas em mãos, né, aliás, não só nas mãos, na cama, no travesseiro, no banheiro, no lazer, quer dizer, não tem mais lazer. Doutora, qual a relação que existe da ansiedade com cardiopatias? Ah, e mais, é fácil detectar a diferença de um quadro ansioso para um sinal de que o coração não está bem? Nem um pouco. Excelente pergunta, Maria. Não é fácil no consultório, no dia a dia, a gente detectar apenas com conversa e com exame físico. Falar, olha, realmente esse quadro seu é ansiedade, falar, não, isso aqui realmente é uma cardiopatia que a gente precisa ver. Porque os sintomas da ansiedade são muito parecidos com os sintomas de uma cardiopatia. Então, o paciente muitas vezes chega no consultório e fala, doutor, eu estou sentindo uma dor no peito, um aperto no peito, ou com sintomas de palpitação. Tem alguns sintomas, alguns sinais que o paciente fala que a gente fica mais tendencioso realmente para um transtorno de ansiedade do que cardiopatia. Então, pacientes que não dormem bem à noite, que tem aquela insônia que a gente fala que é terminal, que dorme um soninho, acorda, depois não consegue mais dormir. Isso fala a favor de ansiedade. Eu costumo perguntar como é que tá em casa, como é que tá, tem alguma coisa, algum evento estressor. Às vezes o paciente fala, tô com uma reforma em casa. Então, assim, isso ajuda, dá dicas para a gente poder fazer essa diferenciação entre o que é ansiedade e o que não é. E eu levo muito em consideração também a idade do paciente, fatores de risco, para a gente poder direcionar mais para um lado ou para o outro. Mas eu gosto sempre de descartar cardiopatias. Eu gosto de ter certeza e falar para o meu paciente, falar, olha, isso aqui realmente é ansiedade, preciso que você procure tratamento para ansiedade. Ainda mais hoje em dia que a gente vive nessa medicina de precisão, eu acho que não dá para a gente ficar em achismo, acho que é isso, acho que é aquilo, não. Então eu gosto de ter segurança de falar para o meu paciente, olha, esse aqui é ansiedade, vamos tratar a ansiedade, não, isso aqui realmente é uma doença cardíaca que precisa de tratamento.
Ah, e qual que era a outra Essa nós tínhamos pergunta? perguntado sobre se é tão difícil, né, porque é muito difuso o sintoma, mas eu percebi que você é uma médica realmente muito cautelosa, muito criteriosa, óbvio, porque senão não estaria onde está. Normalmente, os médicos já mandam tomar o ansiolítico e manda para lá, você não faz isso. Não. Eu observei também que você observa muito gatilho e é sobre isso, doutora. Esse gatilho, né, que dispara ali uma ansiedade, ele tem a ver, a ansiedade, com problema de arritmia no coração? E pode causar uma cardiopatia dali por conta desse excesso de ansiedade? Tem. A ansiedade, ela pode, se não tratada a ansiedade, ela pode desencadear uma série de consequências para a pessoa, não só no coração, a gente vê como também gatilhos para doenças autoimunes, tem uma Respiratórias também, não é? Vocês uma das coisas que eu observo muito em consultório é que nós não sabemos respirar. E o ansioso, ele fica dentro do copo d'água, ele se afunda, né, ele afoga no copo d'água. É aquela respiração muito curta, muito torácica, superficial, e ela não faz uma diafragmática, então não consegue oxigenar o cérebro, dificultando esse trânsito aí de oxigênio e nutrientes também. sim, E atrapalha toda a hemodinâmica, não é? Então olha tudo. Eu falo que é sempre, uma coisa vai puxando a outra, né, então falando da ansiedade, o ansioso não dorme bem, não acorda bem disposto. Aí não acorda bem disposto, já não quer se alimentar bem, não faz exercício físico. O exercício físico é importantíssimo para tratamento de ansiedade, depressão, dores. Eu falo que o corpo que não se movimenta dói de ficar parado, então exercício físico é fundamental para qualquer idade. Ah, e o fato de não dormir bem provoca hipertensão, porque a gente não faz aquele descenso noturno da pressão, aumenta o risco de arritmia cardíaca. Então, a ansiedade é uma doença que precisa ser adequadamente tratada. No consultório, às vezes o paciente fala: "Ai, doutor, eu não estou dormindo, passa um remedinho para dormir". Eu falo: "Espera aí, não é bem assim. Primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo para fazer o tratamento adequado. Então, para que o paciente tenha o melhor benefício do tratamento". Então, Olha, tem uma pergunta que não quer calar, não é o tópico, apesar de que é assim, está dentro do que nós estamos falando, porque você deu uma pincelada em algo que me incomoda muito, que é o vapor. Nós não temos muitos minutos para falar, mas eu não posso deixar a doutora ir embora sem te responder essa dúvida. O vapor, ele afeta o coração? demais, demais. As pessoas acham que é inofensivo por ser vapor, mas ali tem muitas substâncias químicas que a gente não sabe ao certo que tem. Então, o cálculo que a gente faz o vapor é como se ele tivesse fumado 20 cigarros daquele cigarro de filtro. Então, Você fala uma tragada do vapor? o vapor inteiro. Inteiro, É, o frasquinho o também. fraquinho, é. Ah. É como se ele tivesse fumado 20 cigarros. Então, tem prejuízos sim para o pulmão e tem prejuízos para o coração também. Olha que interessante, só abrindo aqui um parentezinho para aproveitar a sua fala. Eu atendi agora, eu estou atendendo um paciente que ele faz uso de drogas e ele apresentava uma dor, eu encaminhei para pneumologista, ela fez os exames e apareceu distúrbio leve no ventrículo. Uhum. E o que eu achei interessante é que ela não medicou. E ele usa vapor, muito vapor, por isso que eu encaminhei. Eu falei: "Precisa averiguar". Então, como ela disse assim: "Não, é leve, não precisa preocupar", a minha pergunta para você, assim: "Doutora, precisa preocupar?". Porque, por exemplo, o que que eu vejo? Um bebê, ele já é uma vida no momento da concepção. A minha barriga pode não estar grande, mas ele está ali. Por que que eu preciso esperar ficar grande para todo mundo acreditar que eu estou grávida? Então, se você já tem sintoma respiratório, já tem dor ao respirar, ao inspirar, né?
inspirar e expirar, ele já sente problemas. Então, eu acredito que até você, que é a mamãe do meu paciente, sabe o que eu estou falando. Eu contestei, fiquei brava mesmo, estou falando em público, fiquei brava, porque tudo que é grande começou pequeno. Nós estamos hoje diante do pulmão de pipoca. Você não é pneumologista, mas você é médica e você sabe da responsabilidade que nós, profissionais de saúde, vocês, enquanto cardiologistas, pneumologistas, têm que falar para as pessoas que o vapor mata, que ele pode sim trazer danos irreversíveis ao pulmão, ao coração, ser fatal. Não é um lazer. E o pior que eu conheço pessoas que usam 3 latas de energético, mais não sei quanto de vapor, mas não sei compra de litros de energético. Doutora, se você tivesse que deixar uma sugestão prática, preventiva, para o nosso público, a câmera é toda sua, converse com ele, deixe dicas aqui de prevenção, do que fazer e o que não fazer. Sim. Então, eu acho que a mensagem principal, né, que eu gosto de deixar para os meus pacientes no consultório: façam o básico, tá? Eu não quero que faça nada além do básico. Então, se você tiver uma rotina de sono, uma alimentação saudável, com frutas, verduras, legumes e uma prática regular de exercícios físicos, você já está um passo à frente na prevenção de doenças cardíacas, tá? E as pessoas querem muita coisa rápida, até pela ansiedade, né? Quer resolver tudo rápido, são muito imediatistas. Seu áudio no 2. Exatamente, o áudio no Criando uma sinapse ansiosa. exatamente. Então a gente tem que tirar o pé do acelerador um pouquinho. Temos que ter tempo para lazer, tempo para os nossos filhos, tempo para os nossos cônjuges. E eu falo muito para os pacientes também: quando que você fez alguma coisa por você? Não, porque eu tenho cuidado do meu pai, do meu filho, estou trabalhando. Eu falo: não, eu quero saber você, o que que você tem feito por você? Então a gente tem que ter um tempo para parar, para olhar para a gente. Isso reduz a ansiedade, isso dá uma satisfação melhor para a gente. Tá bonito, né? Você viu que legal. lindo? Mostra para o público aí nosso hidrogênio ativo. Nós vamos aqui brindar, pode tomar, né? Nós estamos aqui agora, ó, finalizando. A doutora vai deixar. Estamos agora, eu e a doutora Juliana. Ela está experimentando o nosso Alpha Pop, delicioso nosso hidrogênio. Nós vamos brindar a nossa saúde do coração. E já eu quero que você deixe aqui suas redes sociais, onde te encontrar, pode degustar aí e volte. Não é Ana Maria Braga, mas uma delícia. Ele só não está melhor porque ele está com peppermint, porque aí é tudo natural, tá? Nós estamos com olhinho de menta. E sentindo a menta. Delícia, né? Mas quando você tomar ele sozinho, você vai ver que delícia e é maravilhoso. Doutora, nosso público quer saber onde te encontrar, suas redes sociais. Pode falar com ele, deixa seu recado aí. Meu consultório, eu atendo no Hospital Israelita Albert Einstein. No 6º andar temos o centro clínico, o centro de especialidades, então meu consultório é lá. E minha rede social é o Instagram, doutora Juliana Tranjan. E aguardo. Tranjan é com N, né? Tran com N e o Jan também. Final. Isso, São dois N's. Tranjan, 2 N's, tá? Doutora, coração não quer parar de bater. Ele está triste. Está pequeno, porque você tinha falado sobre algo importante, sobre as mulheres, que nós não tivemos tempo, e isso nós vamos fazer parte 1, parte 2, topa? Com certeza. E se você de casa quiser que a nossa doutora volte, deixa aí nos comentários no nosso YouTube, no nosso canal de YouTube. Doutora, foi um prazer, uma grande honra para todos nós aqui da Alô TV Brasil, recebê-la aqui no nosso programa Alô Saúde. Que pessoa incrível você é, quanta serenidade, quanta paz. Acredito que só do paciente olhar para você, ele já acalma o coração. E foi uma honra recebê-la. Volte sempre, nossa casa está aberta para recebê-la. Tá? Prazer é todo meu. E você que está em casa, eu acredito que você anotou as redes sociais da doutora, vai ficar aí na legenda. E é uma honra
estar com você, trazer informação para você, que é o nosso telespectador. Afinal, sem você não teria nenhum motivo de estarmos aqui, não é mesmo, doutora? O nosso público, ele faz toda a diferença. E se você soubesse a energia que essa mulher chegou, a gratidão que ela chegou, mas a gratidão é toda nossa por tê-la recebido e por você ter ficado conosco. Gente, vai aí, curta, comente, compartilhe, divulgue com as pessoas que precisam saber como prevenir doenças cardiovasculares. Hoje foi esse episódio incrível falando sobre doenças do coração, prevenção de doenças com a querida doutora Juliana Tranjan. E assim finalizamos mais um episódio do nosso Alô Saúde na Alô TV Brasil, porque os melhores estão aqui. Obrigada, Maria, pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Obrigada, doutora. Até o episódio 2. Até. Até. Audio Jungle.